Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Michelle, eu sou pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação aqui pela Universidade Federal do Paraná, especificamente numa linha de pesquisa que se chama Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. E é por isso que eu sou apaixonada pela cognição, principalmente infantil, desenvolvimento infantil, e é por isso que eu tenho uma missão nesta vida que é ajudar as minhas colegas psicopedagogas a terem aprofundamento tanto na avaliação quanto na intervenção cognitiva. Né? Para quê? Para que elas possam realmente ter segurança, para que elas possam mensurar todos os dados dos seus atendimentos, né? E assim, então, consigam, de uma vez por todas, obter reconhecimento, segurar, né, a criança, o aprendiz nas consultas, para que os pais tenham motivação para isso, tá ok? E nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou retomar um assunto muito importante que tem pipocado, tá? Tanto com as minhas alunas do programa que eu tenho, tanto com as pessoas que me seguem nas redes sociais. E é muito interessante porque foi uma coincidência ou não, né? Algumas alunas minhas fizeram essa pergunta, tá? Essa semana, e também nas redes sociais. E aí, quando eu fiz um post ontem, inclusive, sobre funções executivas, isso bombou, né? Eu tive mais curtidas do que nunca numa postagem minha. Então, por isso, eu resolvi voltar nesses conteúdos que falam especificamente sobre o que é a psicopedagogia cognitiva, o que não é a psicopedagogia cognitiva, tá? Para que ela serve? Para que a psicopedagogia serve? E qual que é a importância dela, tá? Tanto para você, para tua carreira, quanto para os aprendizes, né? E mais, qual é a relação que as provas operatórias piagetianas têm com a psicopedagogia cognitiva, tá? E aí, já fechando tudo isso, eu vou falar para vocês também qual é a diferença entre o que nós avaliamos com as provas operatórias piagetianas e o que nós avaliamos com outros testes, com outros instrumentos, tá? Que são relacionados a outras funções cerebrais, outras funções cognitivas, tá ok? Então tudo isso eu vou falar para vocês nesse vídeo, nessa aula de hoje. Eu peço que vocês fiquem comigo até o fim. E a partir de hoje eu vou começar a pedir também curtidas aqui, porque eu nunca fiz isso, mas eu acho que isso ajuda vocês a lembrar o quanto é importante vocês curtirem para nos ajudar, né? As pessoas que estão aqui produzindo conteúdo, é um trabalho muito árduo e vocês, quando vocês curtem, vocês não só nos motivam a continuar, principalmente quando vocês comentam, né? Mas também vocês ajudam a ranquear os vídeos, né? Então isso é muito importante para nós, pra gente ter esse feedback, se vocês estão gostando, se vocês não estão. Então a partir de hoje eu vou ser mais uma que vou ficar pedindo aqui. Tá bom, gente? Bom, mas olha só, pessoal, então vamos lá. O que é a psicopedagogia cognitiva, tá? Para que eu possa responder isso para vocês, eu vou voltar um pouquinho, tá? Nas bases da psicopedagogia, principalmente na linha de atuação que eu sigo na psicopedagogia. A linha que eu sigo na psicopedagogia é a epistemologia convergente de Jorge Visca. Eu escolhi essa linha porque eu creio que é a linha, né, no sentido de que é o autor que escreveu sobre a psicopedagogia que tem a maior quantidade e qualidade no sentido de serem obras muito sólidas, tá? E isso aconteceu com o Jorge Visca porque ele teve o privilégio, tá, de trazer os conhecimentos da Argentina para o Brasil. Então, se nós formos estudar a história da psicopedagogia, nós vamos perceber que ela iniciou lá na Europa e com essa importância que eles estavam dando naquele momento, né, para as questões da aprendizagem e aí, obviamente, também para as questões cognitivas e tudo isso voltado muito para a área da medicina naquele momento, quando isso foi para a Argentina, né, o Jorge Visca trouxe isso para o Brasil, e é por isso que ele tem uma quantidade muito grande de obras, né, e também obras muito sólidas. Então eu sigo esta linha de atuação, tá? Eu sigo a epistemologia convergente desde que eu me formei em psicopedagogia, e eu tenho muito orgulho, inclusive, como eu já mencionei para vocês algumas vezes, que eu tive, né, professoras e mestres e supervisoras que foram alunas do Jorge Visca. Por quê? Tá? Porque o Jorge Visca, quando ele veio pro Brasil, ele abriu centros, tá, de estudos e de, né, enfim, que ele dava aula, centros psicopedagógicos que ele dava aula, e uma das cidades que ele
trouxe desses centros foi Curitiba. Então eu tive esse privilégio de ter, né, professoras que foram alunas do Jorge Visca, certo? Então, dito tudo isso, eu vou trazer para vocês agora os 3 pilares da epistemologia convergente para que você entenda então que um deles é o pilar cognitivo, tá? Mas, Michelle, a gente já sabe disso, isso é tão básico e tudo mais. Mas acontece que o objetivo desse vídeo hoje é ajudar as profissionais que estão iniciando, ou até mesmo aquelas que não atuam com a psicopedagogia da epistemologia convergente, né? Tá? Então você que já sabe desse conteúdo, segura um pouquinho aí, porque eu já vou chegar lá, tá? Bom, a epistemologia convergente, quando o Jorge Visca idealizou, ele chegou à conclusão de que não tinha uma ciência que tratasse especificamente da aprendizagem. Então, ele pegou lá da epistemologia genética de Jean Piaget, que nada mais é do que uma psicologia que entendia e pesquisava a inteligência das crianças, a inteligência humana. Depois, ele buscou na psicanálise, tá, outras bases para o entendimento dos vínculos afetivos que as crianças têm com as coisas, com os objetos e com as pessoas que geram aprendizagem, certo? E depois ele foi para um outro autor que é Pichon Rivière, que trata da parte da grupal, da aprendizagem em grupo. Então, o Pichon Rivière, ele trouxe muito a psicologia social, tá? Então, são 3 pilares. É o pilar social, é o pilar cognitivo e o pilar afetivo. Certo, gente? Dito isso, nós temos que entender que, obviamente, não há como separar em um ser humano a área cognitiva, a área afetiva e a área social. Isso é totalmente... não existe essa possibilidade. Mas, por uma questão didática, nós precisamos fazer esse exercício, tá? É óbvio que quando a gente fala de uma vida social de uma criança, automaticamente nós estamos falando da parte psicológica, da parte afetiva, né? Não da parte psicológica, mas do vínculo afetivo que ela tem com a aprendizagem. E automaticamente nós também já estamos falando sobre quais estímulos cognitivos essa criança teve a oportunidade de receber. Então, realmente não tem essa separação. Mas a gente vai fazer esse exercício aqui para que fique claro esse entendimento, tá? Então, a psicopedagogia cognitiva, o que ela não é? Ela não é a social e a parte afetiva, tá? Lembrando que todas as vezes que eu falar, vocês vão reparar que temos muitas ligações com essas outras 2 áreas, como eu acabei de dar esses exemplos aqui, certo, gente? Então, olha só, dito isso, tá? Eu vou tomar um golinho do meu café aqui. Dito isso, que você agora já entendeu o que não é a psicopedagogia cognitiva, eu vou te dizer o que é a psicopedagogia cognitiva, tá? Ela, por ser, né, uma dessas 3 áreas que nós não somente investigamos, avaliamos, né, mas também depois trazemos para os nossos processos de intervenção na psicopedagogia clínica, certo? São questões, a área, tá, da psicopedagogia clínica que verifica 2 coisas, tá? Com uma mão só, né? Porque senão vira 4, né, gente? Ai, meu Deus do céu, vou ter que cortar esse pedaço depois pra vocês não rirem de mim. Então, olha só, gente, a psicopedagogia cognitiva, ela é a área que se debruça sobre as funções cognitivas, ou seja, cerebrais, ou seja, de raciocínio, de pensamento, tá? Só que vocês vão entender no final do vídeo que tem uma diferença entre função cognitiva e processo mental, que é o raciocínio, tá? Que as crianças precisam ter. Mas a gente já vai chegar lá, tá? Bom, o que é importante você entender aqui? A questão cognitiva, ela é voltada, então, para essas estruturas que a criança tem, cerebrais, de raciocínio, de funções cerebrais, tá? As funções cognitivas, eu tô falando cerebral para dar para deixar isso um pouco mais claro, de uma forma mais simples para você entender. Mas nada mais é do que a capacidade que aquela criança tem, né? Quando a gente fala capacidade, é uma capacidade cerebral de aprender, tá? Então a gente avalia se está dentro do nível esperado para aquela idade cronológica, e aí agora, ó, falo que não tem como separar, né? Porque também nós vamos levar em consideração, com certeza,
a cultura, a sociedade e o lugar que essa criança vive, né? Mas é isso, tá? E depois que a gente faz essa avaliação, nós vamos partir para a intervenção, no sentido do quê? De, então, auxiliar ela para que ela chegue nos processos mentais, nos raciocínios e nas funções cognitivas esperadas para aquela idade, para que ela tenha um desenvolvimento cognitivo esperado para aquela idade, e a partir daí ela tenha uma estrutura para aprender o quê? Para aprender informações e conteúdos, tá? Então aí já é importante também trazer para vocês qual é a diferença entre informação e conteúdo, tá? E a diferença entre esses raciocínios essenciais e elementares, tá? Porque conteúdos é o que a gente aprende na escola. A gente chama isso de aprendizagem sistemática, porque ela é sistemática mesmo, ela é organizada. É o que aprende na escola, né? E também essas informações sistematizadas que podem não... A aprendizagem sistemática, ela não precisa ser dentro da instituição escolar, tá? Mas ela é uma aprendizagem organizada e sistemática. E a questão é que, para que a criança consiga entender esses conteúdos, ela precisa ter algo anterior, que são os raciocínios, tá? Que são os raciocínios. E eu já vou falar sobre isso mais aqui um pouquinho mais pra frente do vídeo, que eu não quero me precipitar falando sobre isso agora, mas você vai entender que esses raciocínios, eles não são raciocínios matemáticos, tá? Eles não são raciocínios matemáticos. Eles são raciocínios matemáticos também, mas muito antes deles serem matemáticos, eles são lógicos. E o que significa isso? No sentido de que eles trazem as questões da vida real de um ser humano, da física, da química, da matemática, tá? De causalidade. É isso, certo? Então, se a criança não tem esses raciocínios, ela não consegue aprender os conteúdos e as informações que o mundo traz para nós, certo? Então, dito isso, tá? Que eu vou me aprofundar um pouco mais aqui no fim do vídeo, quando eu for falar sobre a ligação que as provas piagetianas têm, certo? Com a psicopedagogia cognitiva. Então, segura que vocês vão entender mais sobre isso mais profundamente. Mas eu quero trazer aqui, antes disso, a importância, então, tá? Das questões cognitivas para a psicopedagogia, tá? Então, vejam, gente, por que eu escolhi me debruçar sobre essa área, né? Como eu disse, que eu tenho uma missão na minha vida, que é ajudar as colegas, as psicopedagogas, a se tornarem realmente experts, né? A terem esse aprofundamento voltado para a área cognitiva. Porque a questão é que, de forma nenhuma, jamais tirando o mérito das questões afetivas e das questões sociais, porque nós sabemos que as questões sociais e afetivas são extremamente... Elas não têm a função de... o que eu quero dizer é que a importância da psicopedagogia cognitiva não é ofuscar a área afetiva e a área social de maneira nenhuma. Agora, a questão é que, se uma criança não tem um bom vínculo afetivo com a aprendizagem, ou ela não tem um bom meio que proporcione aprendizagem para ela, pode acontecer, tá? Por conta da dinâmica da vida, ela pode ainda aprender, certo? Então não é uma fórmula matemática de que se aquela criança tiver um vínculo negativo com a aprendizagem, ela não vai aprender. Não é assim que funciona, porque a ciência, né, da área afetiva, ela não é exata, certo? Ela não é exata, então pode acontecer daquele ser humano vamos supor, lidar com aquela situação de um jeito diferente e aprender mesmo assim, tá? Agora, e isso acontece também com as questões sociais, a criança não ter estímulo e mesmo assim ela aprende, tá? Agora, a questão é que, em relação à parte cognitiva, se um ser humano não tem a estrutura cognitiva, não tem os raciocínios anteriores, ou não tem as funções cognitivas que o nosso cérebro precisa para aprender, isso sim é uma fórmula matemática. Essa criança não aprende, tá? Isso é uma ciência exata. Então, o que acontece é que, sem os níveis cognitivos, o desenvolvimento cognitivo de acordo com o esperado, a criança não aprende os conteúdos escolares,
tá? E um exemplo disso que eu falo, repito 20 milhões de vezes aqui para vocês, mas eu acho importante repetir, até para que a gente vá fixando essa aprendizagem, né? É em relação à questão da alfabetização. Porque eu digo sempre para vocês que para uma criança ser alfabetizada, ela precisa ter 2 raciocínios, processos mentais, né, elementares, seja como você queira chamar, raciocínios, estruturas cognitivas, tá? Essas 3 coisas, estruturas cognitivas, raciocínios, processos mentais, é a mesma coisa. São os raciocínios que a criança tem que ter, tá? Lá no momento certo da vidinha dela, para que ela aprenda depois. Então, para ela ser alfabetizada, porque a alfabetização é um conteúdo que ela vai ter que aprender, tá? Ela vai precisar ter, por exemplo, seriação e classificação. Se ela não tem seriação e classificação, ela não consegue ser alfabetizada. Isso é fato, tá? Isso sim é uma fórmula matemática como 1 e 1 são 2, tá? Aí, o que acontece? Então, nós avaliamos o nível cognitivo, como eu falei, a estrutura cerebral de raciocínios, processos mentais, tá? É isso que nós avaliamos. E trazendo aqui, então, para finalizar essa parte da aula que eu tô falando sobre a importância da psicopedagogia cognitiva, o que eu sempre menciono para vocês é que na minha história eu tive um marco muito importante em que eu consegui verificar que sem a parte da psicopedagogia cognitiva muito profunda, muito bem elaborada e muito bem, no sentido de que eu quero dizer que ela é elaborada no sentido de que você avalia, você planeja a sua intervenção, né, o seu plano de intervenção psicopedagógica, e você executa aquilo de uma forma extremamente calculada e planejada, tá? Para que você consiga atingir os objetivos que aquela criança precisa. E para isso, você vai precisar começar com uma avaliação muito bem feita, certo? Então, eu conto sempre aqui na minha história, eu tive esse marco, que a partir do momento em que eu comecei a verificar o quanto aquela criança tinha evoluído cognitivamente, em quanto tempo e quais eram os exatos processos mentais que eu estimulava, que eu deveria estimular através dos materiais cognitivos, né, que automaticamente ali por uma forma até que meio instintiva eu acabei criando para fazer os meus atendimentos. Foi a partir daí que a minha carreira teve uma reviravolta, né, pro lado positivo, no sentido de que eu fui reconhecida por pais, por escolas e passei a realmente ter muitas indicações e tudo mais. Então eu comecei ali a me sentir realmente uma profissional valorizada e muito mais madura, né, no sentido de ver resultados também, né, porque isso é muito importante para nós. Não tem nada mais desmotivante nessa vida do que você não ver os resultados do seu próprio trabalho. Concordam comigo, né? Então, essa é a questão da importância da psicopedagogia cognitiva. A questão é, você consegue mensurar, você consegue medir e sem ela não existe possibilidade de aprendizagem, tá? Então, entendam aqui mais uma vez, eu não estou menosprezando a parte afetiva e a parte social, tá? Quem é minha aluna, inclusive, sabe, no meu programa aqui, nós falamos muito sobre a parte afetiva e sobre a parte social, tá? A gente tem até módulos extras de bônus em que, né, a gente ensina até sobre a avaliação afetiva, porque nós entendemos a importância, mas o meu foco é na psicopedagogia cognitiva, na avaliação e na intervenção cognitiva, porque eu entendo a importância, tá? Eu entendo que ela vem em primeiro lugar, que sem ela a criança não aprende mesmo. Tá bom, gente? Aí, então agora, partindo já, né, pro último tópico aqui da nossa aula, que é essa relação, então, né, que as provas operatórias piagetianas têm com a psicopedagogia cognitiva. É aí que entra a parte mais profunda dessa aula, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então pega o teu cafezinho, né, e volta aqui comigo para você não perder nenhum detalhe disso. Anota aí no teu caderno o que eu vou falar para você agora. Quando nós tratamos da psicopedagogia cognitiva, né, tanto avaliação quanto intervenção, nós temos 2 categorias, tá? Uma delas, que a gente pode chamar, como eu falei para vocês, de estrutura cognitiva, processo mental, tá? Raciocínios, né? Isso tudo
faz parte de uma área, vamos dizer assim, para ficar mais simples para vocês, de uma categoria da psicopedagogia cognitiva que é voltada para os raciocínios. Então, é o que a criança tem de entendimento lógico, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu já dei da seriação e da classificação para aprendizagem, mas agora eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Vamos supor que uma criança não tem noção de espaço, tá? Espaço é um dos processos mentais que nós avaliamos e estimulamos, né, caso a criança não tenha bem definido. Então vamos supor que essa criança não tenha noção de espaço. É fato que quando ela for aprender geometria, quando ela for aprender vamos supor, uma outra a questão lá, vamos supor, de países, de cidades, da quilometragem, enfim, medidas, tá? Ela vai ter dificuldade, né? Assim como ela também vai ter dificuldade para se organizar no ambiente em que ela vive, então ela já vai trazer outras dificuldades escolares nesse sentido também, tá? E a questão é que esses processos anteriores, então, elementares, tá? O Piaget usava essa expressão no sentido de que eles são os primeiros, tá? Esses processos, eles são essenciais. Então, como eu falei, sem eles, a criança não aprende os outros. A seriação e classificação, olha o exemplo que eu gosto de trazer. Classificação, a criança precisa separar letras de números, precisa separar letras maiúsculas de minúsculas, precisa fazer a diferenciação entre letra corrida e letra de caixa alta, precisa entender o que são sílabas, né? O que são frases, então tudo isso é classificação, né? A seriação, ela vem também numa questão de que a seriação, ela é sequência, tá? É um padrão, é uma sequência. Por mais que você, eu não tô entrando aqui em nenhum tipo de mérito da forma da alfabetização, tá? Você vai falar pra mim, Michele, não, você tá falando de sequência. Não. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que tem sim um raciocínio de seriação que a criança precisa pro entendimento da leitura e da escrita, certo? Como eu falei para vocês, essa questão aí do espaço, né? Aí, a questão da seriação, por exemplo, também entra a concepção de número, tá? Então, eu queria só entender que se eu tô contando aqui 1, 2, 3, significa que o 3 é 1 a mais que o 2, que é 1 a mais que o 1. E cada vez que eu coloco 1 a mais, eu aumento de tamanho, né? Outra questão que entra aí também, classificação da concepção de número. A criança tem que entender que o número, por si só, aquele símbolo que a gente usa ali, o número 3, é um símbolo que eu uso para identificar a categoria quando eu tenho 3 unidades. Seja 3 unidades de elefantes, seja 3 unidades de formiga, né? Então, quando a criança tem concepção de número, tá? É porque ela já sabe seriar, já sabe classificar. E aí também eu sempre menciono sobre aquelas questões daquelas crianças que cantam os números, que decoraram os números, e as mães falam, ai que lindo, meu filho já sabe números, mas ele não sabe, ele tá só decorando, ele só decorou, tá? Agora, concepção de número é isso que eu falei pra vocês, é ter essa noção de que o símbolo, tá? Que nem aqui, ó, o símbolo 8 significa que eu tenho 8 unidades, seja lá do que for, tá? Então, é isso que vocês têm que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Que esses processos, tá? Esses processos mentais, essas estruturas cognitivas, esses raciocínios elementares, são os processos que nós avaliamos, esse é o nível cognitivo que nós avaliamos quando nós aplicamos as provas operatórias piagetianas, certo? Agora, qual é a diferença disso para as funções cognitivas, tá? Porque é fato que uma criança não vai também aprender a seriar, classificar e ter noção de espaço se ela não tiver funções cognitivas tais como atenção, memória, concentração, certo? Agora, isso significa que as funções cognitivas vêm antes, então, dos processos dos raciocínios? Não. Então, os raciocínios vêm antes das funções cognitivas? Não, tá? Eles caminham juntos. Não tem muito discernimento de como e quando o cérebro tem uma separação cronológica disso,
tá? Não existe isso. Então, falando aqui, por exemplo, da noção de espaço, Piaget, por exemplo, menciona, né, que um bebê, quando ele nasce, ele começa a ter noção de espaço. Gente, olha aqui, que informação, assim, eu acho essa informação linda, eu acho muito doido a gente pensar nisso. Que um bebê começa a ter noção de espaço quando ele sente a língua dentro da boca. Porque ali ele tem uma noção de espaço, é um espaço que tem ali dentro e a língua dele tá ali. E aí então a gente fala assim, nossa, o bebê tá estimulando a noção de espaço. Mas e se ele tiver alguma questão, por exemplo, que ele não tenha o tato, né? O tato, os 5 sentidos, eu posso dizer que isso é uma função cognitiva? Ah, Michelle, é orgânico. Sim, é orgânico. Mas claro que tem a ver com o desenvolvimento que vai gerar as funções cognitivas, que são totalmente físicas, tá? Que são realmente orgânicas, mas porque toda psicopedagogia cognitiva é orgânica, tá? Então, assim, não tem como a gente dizer que somente as funções cognitivas são orgânicas. Não, porque a psicopedagogia como um todo é. Só que a questão é que as funções cognitivas que nós estamos falando são como se fosse o veículo, tá? É como se você tivesse um carrinho que leva, tá, as informações necessárias. E aí, como diria Piaget, a partir do momento em que aquela criança assimilou e ela acomodou aquilo, ela conseguiu entender, vamos supor, um processo mental, então, um desses que eu trouxe para vocês, que pode ser espaço, pode ser conservação, pode ser seriação, pode ser classificação, tá? Então, gente, a diferença entre função cognitiva e os processos mentais, os raciocínios, é que as funções cognitivas, elas são veículos, tá? Veículos que fazem com que a criança adquira não somente os processos mentais e os raciocínios, como também os conteúdos. Só que para a criança dar conta dos conteúdos, das informações sistemáticas, ela precisa ter toda a parte anterior, que é a parte dos raciocínios, tá? Então, isso que eu queria que vocês entendessem por hoje nessa aula, tá? Eu sei que não é um conteúdo fácil, né? Eu cheguei aqui falando que eu ia voltar para um conteúdo mais simples e mais básico, e no final das contas, esse é um conteúdo já muito profundo. E é por isso que, também por conta, né, dessa profundidade toda que a psicopedagogia cognitiva tem, que eu também defendo que nós temos que estudar tanto e que nós temos que nos aprofundar tanto. Porque é fato que é a ciência mais difícil, vamos dizer assim, para nós psicopedagogas termos esse entendimento, né? Não é uma ciência fácil. Ah, vamos supor aqui, a psicanálise também não é. Também não é claro que não é. Mas o fato da psicopedagogia cognitiva ser exata, ela faz com que nós... É como eu brinco assim, que a gente tem que pensar com o lado esquerdo do cérebro, não é? Quando você vai aprender uma segunda língua, nós utilizamos o lado esquerdo do cérebro. Então, assim, é como se aquilo doesse para aprender. E a psicopedagogia cognitiva é um pouco assim, porque nós psicopedagogas somos, né, da área da humanas, e a gente tem uma forma de pensar, né, principalmente, por exemplo, vamos supor que você fez pedagogia. Nossa, são 4 ou 5 anos estudando, né, muitas questões ali teóricas, filosóficas, enfim, sociais, e aí quando nós precisamos pensar mais nessa área exata, né, a gente precisa, eu brinco que nós temos que utilizar o lado esquerdo do cérebro, porque chega a doer para aprender tudo isso. E eu sei que isso realmente é uma dificuldade que vocês têm, porque eu tive toda essa dificuldade, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu sempre contei isso para vocês. Eu vejo as minhas alunas que estão se formando, como elas têm dificuldade desse entendimento, tá? Que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, nesse vídeo. Então eu sei que isso é uma coisa muito normal, certo? Por isso eu gravei hoje essa aula para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Numa próxima oportunidade eu vou trazer mais coisas, né, especificamente sobre esses processos mentais, que são os raciocínios, e as funções cognitivas, que são o veículo lá que a gente precisa, que os aprendizes precisam para conseguir chegar na aprendizagem. Tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima aula.